E hoje a nossa parada é no Brasil de 1989. Ou, se você é da mesma geração que a minha, a parada é no seu colégio, na sua escola da década de 90. A gente vai falar sobre um filme curta-metragem nacional que quem viu nunca esqueceu, com certeza. A gente vai falar, é claro, de A Ilha das Flores. A Ilha das Flores é um curta-metragem do Jorge Furtado que, desde que ganhou vida, de que foi lançado, se tornou um marco cinematográfico do nosso cinema, e os motivos para isso não faltam. Para começar, pela maneira como Jorge Furtado decidiu narrar a história que ele quis mostrar, que ele quis contar ali. Todo esse filme, ele tem uma narrativa ágil, que inclusive tem muito a ver com a maneira como a gente consome conteúdo de hoje em dia. Quando eu revi, né, eu assisti agora para o projeto de 1001 Filmes esse filme novamente, depois de muitos anos de ter assistido por várias vezes durante a infância, na escola. Então eu tive a experiência de rever de novo muitos e muitos anos depois, e eu me surpreendi com a agilidade, a velocidade da narrativa e como ela entra ali, ela se torna atual nos dias de hoje, na maneira como a gente consome as informações, de uma maneira, numa velocidade muito maior. A maneira de se contar a história é muito interessante, é completamente diferente até hoje do que a gente já viu. Ele tem uma mistura de ironia, com choque, com vontade de trazer a gente para dentro daquela realidade, né, que é muito complexa, é muito complicada. A gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso. Então, esse filme, ele tem todos os ingredientes para realmente ter se tornado esse marco que ele se tornou. E é claro, como não falar também da presença dele dentro das escolas. É muito provável que você já tenha assistido a Ilha das Flores em algum momento da sua vida escolar, no ensino fundamental, na segunda parte do ensino fundamental, no ensino médio, até mesmo em alguma aula da faculdade, né, independentemente do curso. Então, ele é um filme que funciona de geração a geração. Quem nunca assistiu, vale a pena assistir, tem só 13 minutinhos e com certeza é uma experiência diferente de tudo que você já viu. E, como eu disse lá na abertura do vídeo, dificilmente você vai conseguir esquecer a Ilha das Flores. Você pode esquecer os detalhes, um detalhe aqui, outro lá, mas essa história vai estar sempre reverberando ali na sua cabeça, principalmente algumas partes dela que são muito marcantes, muito inesquecíveis e que realmente a gente não deve se esquecer. Esse é o principal. Agora, qual é a história da Ilha das Flores? A Ilha das Flores vai mostrar pra gente, com muita inteligência, com muita sagacidade, com um toque ali de acidez, de ironia, a trajetória de um tomate. Exatamente. A gente vai acompanhar todo o percurso de um tomate em específico, desde o momento em que ele é produzido, quem foi o produtor dele, como ele vai parar no mercado, no supermercado, como ele é preparado para fazer essa viagem até o supermercado. Vamos ver uma mulher que compra esse tomate e leva para fazer um prato, para preparar uma comida para a família dela, no convívio ali do dia a dia da casa dela, uma refeição como outra normal que ela está acostumada a fazer para a família. E a gente vai ver esse tomate não servindo para o preparo dela. Então a gente percebe que esse tomate que a gente tem acompanhado, ele está com problema, ele não está na mesma qualidade dos outros, e essa mulher que vai até o mercado, que compra esse tomate depois que ele chegou ali para ele ser vendido, depois que ele foi produzido, a gente vai ver essa mulher descartando esse tomate e jogando ele no lixo. A partir do momento que esse tomate está no lixo, a gente também acompanha todo o processo de coleta daquele lixo, e esse lixo é levado até um lugar chamado a Ilha das Flores. E aí a gente entra, né, no título desse filme. A gente conhece que lugar é esse, como é a Ilha das Flores, e a gente percebe que ali é um local onde muito desses lixos
são descartados e servem de comida aos porcos. Existem criações de porcos nesse lugar e os lixos, né, que vêm ali dos supermercados, das residências, vão parar nesses locais onde os porcos são criados para que eles possam aproveitar esse lixo. Só que aí a gente entra na parte mais chocante, mais inesquecível desse filme, desse curta, porque a gente ainda tem uma outra etapa pela qual esse tomate vai passar. Os porcos fazem ali, né, esse aproveitamento do lixo que foi descartado e existe uma parte desse lixo que não é aproveitada pelos porcos, né, que é a sobra do que os porcos consumiram desse lixo maior que foi levado para eles. E aí, essa parte, inclusive o tomate está nessa parte, nessa sobra da comida dos porcos, o que os porcos não quiseram comer, é liberado para que moradores com muita dificuldade, muito pobres desse local, reaproveitem. Então, após todo esse processo, esse tomate da produção dele, ele foi para o mercado, ele foi para a casa da consumidora, ele foi descartado porque não estava bom o suficiente, ele foi para a Ilha das Flores, ele virou uma possibilidade de comida para os porcos não quiseram esse tomate, e aí a população local ali, moradores daquele lugar que passavam muitas dificuldades, foram lá recolher o que os porcos não quiseram, e aí esse tomate foi recolhido e se tornou alimento para essas pessoas. E é claro que toda essa trajetória, toda essa narrativa não é sobre o tomate. É claro que Jorge Furtado aqui quis trazer a gente para o núcleo de uma desigualdade social fortíssima, de um sistema brutal. Ele fez realmente esse filme com a intenção de nos chocar, né, diante dessa realidade cruel, e realmente ele colocou essa intensidade desse acontecimento, esse final, realmente para ficar na nossa cabeça, para que a gente não normalizasse, para que a gente realmente terminasse esse filme com esse sabor muito amargo, né, de saber que isso pode acontecer, isso não está distante, não é nenhum absurdo, infelizmente, devia ser considerado a coisa mais horripilante do mundo, mas a gente sabe que em muitos lugares isso pode muito bem acontecer, e Jorge Furtado resolve escrachar isso, estampar isso, levar isso para as telas nesse curta-metragem arrebatador. Nem preciso dizer que todo mundo deveria assistir Ilha das Flores pelo menos uma vez. Ele é rapidinho, tem disponível no YouTube, inclusive ele é até mais rápido do que eu imaginava. Quando a gente tem aquela visão, né, de criança, a gente tende a achar que as coisas são maiores, mais longas do que realmente são. Eu achava que esse filme ele era mais longo do que ele realmente é, 13 minutos que passam rapidinho e ao mesmo tempo é um tempo, né, de duração que funciona muito com o enredo e com o estilo, né, de narrativa que o diretor escolheu. Então acho que é um curta redondinho, como deve ser. Agora a gente precisa conversar também sobre algumas polêmicas que até hoje rondam a Ilha das Flores, né? Eu acho, quando a gente é criança, a gente não pensa muito nisso, mas eu acho que quem assiste hoje a Ilha das Flores, uma das maiores curiosidades que tem é como as coisas estão atualmente, como a Ilha das Flores está hoje, já que esse é um lugar real, que realmente existe, como a Ilha das Flores está atualmente. Eu procurei essas informações, eu encontrei apenas algumas notícias, as mais recentes que eu encontrei são da época de 2024, quando aconteceu, né, toda aquela questão muito triste das enchentes no Rio Grande do Sul. A Ilha das Flores fica localizada no Rio Grande do Sul. Mas eu também encontrei uma outra questão, uma outra coisa ali de bastidores que eu não sabia, que me surpreendeu muito e que vale a pena a gente também discutir, a gente pensar a respeito. Os moradores, na verdade, a Ilha das Flores, o título do filme é a Ilha das Flores, mas o filme não foi filmado, essa parte que fala sobre a ilha, que mostra a ilha, não foi filmada exatamente na Ilha das Flores. Ela foi filmada no mesmo bairro da Ilha das Flores, e aí quem é do Rio Grande do Sul, ali, né, de Porto Alegre e arredores, que souber mais, se eu estiver falando alguma besteira, me desculpa, pode me corrigir, mas acredito que seja isso. Pelo que eu entendi, a Ilha das Flores fica num bairro onde
também está uma outra ilha, que é a Ilha Grande dos Marinheiros, que fica a cerca de 2 quilômetros da Ilha das Flores. E foi na Ilha Grande dos Marinheiros que as cenas do filme foram filmadas. Então, em nenhum momento a gente viu no filme realmente a Ilha das Flores. O que a gente viu foi a Ilha Grande dos Marinheiros. E os moradores ali da Ilha Grande não gostam muito de falar sobre esse assunto, não gostaram nem um pouco, boa parte deles, né? A gente não pode falar aqui em unanimidade, mas pelo que eu ouvi, pelo que eu andei pesquisando, boa parte desses moradores não gostaram da maneira como eles foram retratados no filme, né? Querem sempre levantar a questão de que aquela parte mais chocante do filme, sobre eles se alimentarem da sobra do que os porcos comeram, não condiz com a realidade, nunca foi verdade. Então, isso é algo que deixa a gente pensativo, né? A gente tem toda essa popularidade que esse filme tem, mas os moradores do local da Ilha Grande dos Marinheiros, né, que ali estão representados como Ilha das Flores, não gostam desse filme, não gostam da maneira como eles foram retratados, porque eles foram muito estigmatizados por causa disso, né? Essa visão que foi colocada deles no filme fez com que eles sofressem muito preconceito ao longo do tempo, até hoje eles sofrem, foram muito estigmatizados, e eu confesso para vocês que quando eu soube disso eu fiquei muito triste. Eu, particularmente, a minha opinião, eu consigo entender ambos os lados, eu entendo esse descontentamento deles, da mesma maneira como eu entendo a tentativa do Jorge Furtado de ter pesado a mão ali naqueles acontecimentos finais para realmente chocar, para realmente fazer aquilo ser desconfortável para quem está vendo, né? Numa tentativa de mostrar que a desigualdade, esse sistema, ele é realmente desconfortável. Então, eu consigo entender esses dois lados. Não acredito, sinceramente, que a intenção do Jorge Furtado tenha sido explorar a realidade dessas pessoas, explorar a maneira como essas pessoas vivem, mas cada um tem a sua opinião aí sobre isso, né? Como eu disse, eu consigo compreender os dois lados. Me diz você o que você acha sobre isso, se você já sabia dessa história, se você não sabia. Agora, o que de fato me surpreende, me choca e que me faz realmente acreditar que aquele ponto que o Jorge Furtado quis levantar é realmente uma questão muito séria, é a maneira como eu não consigo entender como um ser humano com um telencéfalo altamente desenvolvido e polegar opositor consegue assistir esse filme e, ao invés de sentir revolta, choque, descontentamento, vontade de fazer alguma coisa, mesmo que não saiba o que, ao invés de tudo isso, um ser humano veja esse filme e se coloque numa posição de superioridade a dessas pessoas, sendo verdade ou não o que acontece ali naquele filme. Ninguém deveria se aproveitar disso para olhar com ar de superioridade para as pessoas que supostamente passaram por aquilo, para criar um estigma, para criar essa divisão de olhares, esse olhar preconceituoso. Isso é o que mais me choca, e isso, ao meu ver, é que mais reforça esse ponto do sistema brutal. Então, é realmente o que me pegou nessa questão. Não é quem tá certo, quem tá errado, é como pode terem pessoas capazes de estigmatizar essas pessoas, sendo isso verdade ou não. Outra coisa que é muito importante a gente falar sobre Ilha das Flores é que o próprio Jorge Furtado, esse filme ele sempre foi vendido, inclusive nas escolas, como um documentário. Se eu não me engano, ele está inclusive na lista da Abracine de melhores documentários brasileiros de todos os tempos, mas o próprio Jorge Furtado diz que esse filme ele não é um documentário. O Jorge Furtado disse que esse filme, na verdade, é um ensaio cinematográfico e que, por isso, algumas coisas realmente, de fato, são verdades, né? São relatados como verdade e outras são obras ficcionais, né? Tem esse exagero aí. Então, eu acho que também o grande erro foi na maneira como o filme foi vendido, né? Como um documentário. Acho que isso também pode ter ajudado a criar esse atrito e essa questão tão complicada aí que acabou sendo ocasionado na vida desses moradores.
Mas enfim, o que você acha? Quais são as suas impressões sobre Ilha das Flores? Esse filme também te marcou na infância? Ou você conheceu ele só mais tarde, quando já era um pouco mais velho, mais adulto? O que você pensa? Alguma coisa mudou na maneira como você assistia quando era criança e agora que você resolveu reassistir? Vou gostar muito de saber sua opinião. Obrigada por ter assistido mais esse vídeo, por ter assistido até aqui e até a próxima!